Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu dou graças por estarmos mais um filho levando a palavra de Deus até você. A nossa meta é que você possa meditar na palavra. E hoje eu estava estudando, pedindo ao Senhor que Ele concedesse uma palavra de acordo com a necessidade das pessoas. E Ele me trouxe lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24, onde o apóstolo Paulo, ensinando essa igreja, ele falou sobre os frutos do Espírito. E é muito importante nós darmos fruto, porque Jesus, Ele quer fruto. Ele quer que os ramos dele dê fruto. E nós podemos ver no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 14, conta uma história, uma passagem, que Jesus ia para Jerusalém e estava com fome e foi até uma figueira para pegar algum figo para aliviar a fome. E quando ele chegou lá, ele foi decepcionado. Só encontrou folhas e não frutos. E ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E aquela figueira secou da raiz até em cima. Lá no livro de João, nós encontramos outra passagem também, João 15, onde Jesus fala novamente sobre fruto. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os frutos. E o meu Pai é o agricultor, ou aquele que cuida da videira. E ele continua. E ele disse: toda vara que de mim dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E em Mateus 7,16 nós encontramos as qualidades do fruto. O Senhor diz que ninguém pode colher fruto ruim de uma árvore boa, e nem pode colher frutos bons de uma árvore boa. E Paulo, falando da igreja de Gálatas, ele especificou qualidade de fruto a igreja tem que produzir, nós temos que produzir. Nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. No 25 ele ainda diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, hoje eu quero falar sobre a qualidade
essas qualidades que ele falou. Quanto mais o Espírito Consolador consolar, quanto mais o Espírito Santo consolar nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, sentimento de afeto, que faz uma pessoa querer estar com outra, protegendo, cuidando, conservando a sua companhia. Isso é o fruto do amor. O amor produz isso. Primeiro item, a alegria. Como é bom você se sentir alegre e ter razão para estar alegre. E mais importante ainda é você fazer outras pessoas alegres. Quando uma pessoa se encosta, que ele vem daquele jeito, se encosta a pessoa, e a pessoa começa a dar palavras boas, e essa pessoa começa a sair daquela situação, e se ele chegou até ali chorando, ele vai sair dali alegre e feliz. Alegria é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo e alegria de ser feliz. Ninguém pode ser feliz e não expressar alegria. É isso que o primeiro fruto, aliás, o segundo fruto, o primeiro é amor, o segundo é a alegria. Você está alegre e fazer com que alguém fique alegre também, saia alegre. Os anjos disseram aos pastores lá em Jerusalém, quando eles estavam à noite na vigília, e os anjos apareceram a eles e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Inclusive nós escutamos muito essa saudação no 25 de dezembro, que 25 de dezembro também não é a data exata do nascimento de Jesus. Depois eu falo sobre isso. E os anjos falaram para eles: eis que trago novas de grande alegria. Está vendo? Que novas foram essas? E logo seguia dizendo: nasceu hoje em Belém Jesus, o Salvador do mundo. Boas novas. E nós que vivemos o Evangelho, ensinamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, é exatamente para que você tenha esta felicidade. Tudo aqui na terra é passageiro. Hoje a pessoa amanhã se alegra, amanhã está chorando, ou até a noite, e daí vai. Mas a alegria que o Espírito Santo dá para nós, ela é uma alegria eterna, para que possamos produzir frutos tanto para Ele como para as pessoas. Paz. O que é paz? Porque a gente fala em paz. Eu estou em paz, graças a Deus, Pai do Senhor, coisa e tal. Mas será que está? Paz é um estado de calmaria. Quem tem paz é calmo, não esquenta, não se perturba e também não perturba. Porque tem paz, ele não quer perder a paz. E a harmonia de concórdia e de tranquilidade, calma, serenidade
inquietude. Quem tem paz tem tudo isso. E eu vou falar uma coisa muito interessante. Bom não é você falar de paz. Bom é você ter a convicção que está em paz. Mas Jesus falou uma certa vez: deixo-vos a paz. A minha paz eu dou. Não dou como o mundo dá. Não turbo o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus tranquilizou os discípulos com essa salvação: deixo-vos a paz. Mas ele disse: não dou como o mundo dá. Você está vendo que o mundo não tem paz. Os países fazem acordo de paz, antes de sair da reunião já estão brigando novamente. Já estão jogando bomba na cara do outro. Isso não é paz. Isso é engano. O que dá verdadeiramente paz a nós é nós confiarmos nas promessas que o Senhor Jesus Cristo fez para conosco. Aí daí nós temos paz. E como é bom você ter paz. E essa paz nós só podemos encontrar do Senhor Jesus. Toda a vida que o Senhor se encontrava com a igreja após ele ser ressuscitado, era a primeira coisa que ele dizia: paz seja convosco. Quer dizer, só ele é o príncipe da paz. Terceiro é paciência. Paciência. A maioria das pessoas que botam tudo a perder, muitas vezes, tira até a vida com as próprias mãos, destrói tudo que tem, é a falta de paciência. Os desastres que acontecem nas rodovias é paciência de andar em uma quilometragem que é permitida pelos órgãos governamentais. Isso não vai demorar muito, eu estou em 80, passava a 100, aí quando chega em 100 já está, acho que está menos, aí vai quando é férias, volta em um carro de funerária. Quando vai para o hospital, todo espedaçado, que eles falta de paciência. O que é paciência? Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Paciência. Davi se referia muito a isso. Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor. Eu não sei, prezado amigo, prezado ouvinte, o que você está passando, o que é que está lhe perturbando a sua mente, mas uma coisa eu lhe digo: tenha paciência de Deus, espere nele com paciência. Davi disse: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência ela tem uma vantagem muito grande, ela não perturba a batida cardíaca, ela não aumenta a sua pressão arterial, ela não faz você tornar uma pessoa antipática, insuportável. Não. A Bíblia nos conta a história de uma mulher samaritana não. Ela observava a passagem de um homem de Deus todos os meses na frente da casa dela. Ele não via ela observando ele, mas ela observava.
E um certo dia ela chegou e falou para o esposo dela. Ela disse: eu vejo que esse homem que passa todos os meses aqui é um santo homem de Deus. Porque ela diz, a paciência que ele andava, que ele falava, que se comunicava com as pessoas. E ela disse para o marido: vamos fazer um aposento aqui, botar cama, luz, água e etc. Quando ele passa, ele se hospeda aqui, descansa e depois prossegue a sua viagem. E assim ele fez. E depois Eliseu perguntou para Geazi: o que essa mulher precisa que nós poderíamos fazer por ela? E ele perguntou a ela, disse: não, nós não precisamos, nós somos bem de vida, coisa e tal, e não precisamos disso. Aí ele disse: mas eu vejo que você não tem filho. Próximo a você terá um filho. E ele foi embora. Ela teve um filho. E o filho, já um garotinho, seus 10 a 12 anos, foi atacado por uma enfermidade. O pai dele estava no roçado e no campo, e ele chegou até o pai, disse que estava com muita dor de cabeça, e levaram ele para casa, e lá ele morreu. A mulher, com muita paciência, imagina uma pessoa que nunca teve o prazer de dar um abraço para uma criança, agora estava bom, já decidiu e ver ele morrer assim instantaneamente. E ela mandou arrumar um animal e foi até aonde o profeta Eliseu estava. Quando o profeta viu ela e ela chegou a ele olhou para ela e disse: vai bem com você? Ela disse: vai bem. Na maior paciência do mundo. Vai bem com sua casa? Vai bem. Seu esposo? Vai bem. Seu trabalho? Vai bem. E sempre a resposta dela não era com histerismo, era com calma. Vai bem, paciência. No final de tudo, calmamente também ela falou, com muita paciência com o profeta, disse: por acaso eu pedi filho a Jezabel? Aí ela foi e contou que o filho havia morrido. O profeta, com mais paciência ainda, disse assim: leva o meu bordão e coloca sobre a criança. Agora tem um detalhe: se alguém falar com você no caminho, não fale. E se alguém falar com você, também não responda. E assim ele foi. E logo depois chegou o profeta, com muita paciência, entrou no quarto aonde ele se hospedava. A criança estava deitada em sua cama, e ele orou e pediu ao Senhor que a alma daquela criança voltasse a ele também com muita calma. Não fez barulheira, nada, com calma. E a criança voltou à vida. Então, paciência é uma virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Aguentar com tranquilidade as eventualidades, a tristeza e a ação maldosa. Paciência. Isso é mais um fruto muito precioso que os ramos do Senhor têm que dar para as pessoas. O quanto é retidão. A pessoa diz: se você não tem satisfação a dar a ninguém e coisa e tal. Nunca fale isso e nem procure fazer isso. A Bíblia nos conta a história de um homem que morava na terra de Urs, da Arábia, bem sucedido, era um dos mais ricos que havia ali.
E uma vez os anjos de Deus foram se apresentar a ele. Você sabia que os anjos todo o tempo estão subindo e descendo lá no trono do Senhor? Você sabia disso? Sabe o que ele vai fazer, resolver? Falar de você para Deus. Falar sobre sua situação, sua atitude. Se você estiver enquadrado no que eu vou falar agora, com certeza você não vai sair perdendo nada. Então, junto com os anjos foi Satanás. Deus encarou ele e disse: só você vê, e rodear pelo mundo e passear por ele. Deus olhou para ele e disse: por acaso você tem notado, meu servo Jó? Não há ninguém na terra, homem íntegro, sincero, correto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás já tinha observado Jó há muito tempo também. Esse também sou enriquecido de tudo que ele tem o seu guarda, levantou uma cerca de fogo em volta de tudo que ele tem. Sabe que cerca é aquela? Malaquias 3:10 diz que muita gente são mão de faca, como dizem, não tem coragem de fazer nada pela obra e abre a boca e vai falar mal dos ungidos do Senhor, embora que eles tenham que prestar conta depois a Deus, não é a nós. Então, retidão é a pessoa de caráter íntegro. Retidão é isso, pessoa de caráter íntegro, tem qualidade, que se comporta a favor da razão, da lei e do viver. É uma pessoa, quantas vezes você encontra com uma pessoa, alguém diz: rapaz, eu admiro essa pessoa. Realmente eu conheço muitas pessoas de caráter aqui nessa cidade. Conheço muitas pessoas de caráter, muitas pessoas de qualidade. E olha que eu quero lhe falar uma coisa: quase todas essas pessoas que têm essas qualidades, muitas delas não são cristãs ainda, não são seguidoras do Senhor. Quer dizer, então, a retidão é uma coisa muito séria. Pessoa ser correta, ver aquele cara das três, do dinheiro que Deus deu a pessoa, falando mais claro, deu 5 a um, 3 a outro e 1 ao outro. O que era que recebeu 5, ele disse: sabe uma coisa, é muita responsabilidade tomar conta dos bens desse cidadão. Como eu tenho 5, eu vou negociar, porque se eu perder pelo menos 1, mas eu devolvo 4. Ele foi negociar, ganhou 5, já tinha 5, fez 10. O outro falou a mesma coisa e ganhou mais 3, fez 6. E o que recebeu 1, que pensava que era reto, que era honesto, que Deus ia bater palma para ele: Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo, que busca quando não deixou, colhe onde não plantou, e eu tive muito medo. Medo é pecado, eu enterrei a moeda até que morreu. O Senhor olhou para ele e disse: servo mau e infiel, porque você não depositou a moeda para me deixar? Alguém recebeu 5, ele deu as outras 5 e disse: pode ficar. Você foi fiel no pouco, sobre muito e colocarei. Alguém recebeu 3, agora devolveu 6 para Jesus e recebeu 6 de volta. Mas o que recebeu 1 e não teve responsabilidade, não teve retidão,
devolveu para o Senhor. E o Senhor mandou amarrar ele e jogar naquele lugar, que é por isso que eu estou pregando a palavra de Deus, para que você tome uma decisão na sua vida e não aceite isso. Retidão de caráter. Pessoa de caráter íntegro, quem se comporta a favor da razão, da lei e do dever. Retidão e caráter. Bondade. A bondade é algo, é um fruto que já vem dos ramos. Ninguém enxerga a bondade em um ramo que já está nascido no lugar, de jeito nenhum. Tem muitas pessoas que querem ter esse apelido de bondade, querendo comprar os outros, planejando os outros com presente, com paparicado. E isso é fruto furado pelo bicho, viu? Isso é fruto com largado. Bondade é inclinação para fazer o bem. É inclinação da pessoa para fazer o bem. Bondade. Jesus demonstrou isso na passagem do samaritano. Diz a palavra de Deus que ele vinha e os assaltantes pegaram ele, tomaram os seus bens, deixaram ele ferido, quase morrendo. Vinha um sacerdote. Vamos ver se ele tinha esse fruto, bondade. Não tinha. Mas não era sacerdote, mas não tinha bondade dele. Mas ele não ia para cá do sul, ia, mas não tinha bondade. O que está em apreço aqui é a bondade. Depois vinha um levita. O levita era aquela pessoa que tomava conta do tempo, fazia parte do louvor e etc. e outras coisas. Mas não, vou passar de longe, não quero nem sujar com o sangue dele. Nisso vem um samaritano, que era os inimigos de Israel, na pessoa de Jesus. Mas ele vinha cheio de bondade. A palavra de Deus diz que ele viu o homem ferido, quase morrendo. Ele desceu da sua montaria, foi até onde ele estava, tratou dos ferimentos dele, colocou ele na montaria, saiu puxando o cavalo até a hospedaria e disse ao dono da hospedaria: trate deste homem, está aqui 2 dinheiros. Se gasta mais quando eu voltar e dar certas coisas. Esse demonstrou o que é bondade em prática. O cristão, que é o ramo que deve ter esses frutos do Espírito, não pode querer maquiar a sua vida com a bondade artificial. Não pode. Isso ele tem que ter de si mesmo. As pessoas têm que ver nele essas qualidades. Eu não posso ver ninguém apertado, eu vou lá, ajudo. Eu não posso ver ninguém com fome, eu vou lá dar de comer. Eu não posso ver, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Faça não. Isso não é bondade não. Isso é querer agradar as pessoas. E o Senhor não se agrada disso, muito menos aquela árvore que quer que nós produzimos esse tipo de fruto, que é a pessoa do Espírito Santo. Bondade. Quer dizer, bondade ela pode ser apresentada de várias maneiras. Aquele sirineu mostrou bondade. Ele se ofereceu em ajudar Jesus a levar a cruz até o Calvário. Isso é bondade. Quer ver o que é bondade? Muito eu vou falar sobre bondade agora, de uma forma que dói mais.
é você falar que faz parte desse ramo e não ter um fruto para dar para o Espírito Santo. Você vê um ministério sofrendo, passando por lutas e não tem um fruto para dar-lhe. Isso é falta de bondade. Você não tem essa qualidade que te dê esse fruto. Benignidade é inclinação para fazer o bem. Isso é bondade. Fidelidade. Aí onde está? Vai passando e as qualidades dos frutos vai aparecendo. E todas essas qualidades, o cristão lavado e redimido no sangue do Cordeiro, batizado com o Espírito Santo e com fogo, tem que ter esses frutos espontaneamente. Se botar adubo, apodrece. Esses frutos têm que ser espontâneos. O ramo da videira, quando passa o tempo das frutas, ela fica seca, muitas vezes cai a folha todinha, cai as flores, até a videira sofre com a sequidão. Mas quando vem as primeiras chuvas, ela começa a soltar as folhazinhas novas e começa a crescer as folhas, começa a nascer as flores, vem os frutos e ela dá fruto com abundância. Então, fidelidade também depende disso. Fidelidade, a ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram feitos, assumido com outra pessoa. Fidelidade ao ministério. A pessoa que não tem fruto, ele não faz nada, porque não tem fruto. Também o Senhor não vai comer fruto dele nunca. A ordem dele é essa: nunca jamais como alguém fruto de ti. Dá fruto. Eu estava lendo essa semana, estudando o livro de Atos, e Paulo falando a várias igrejas, Filipenses, Colossenses, tudo isso, é o cuidado que Paulo e os demais tinham com os irmãos. Estava sempre escrevendo: irmãos, vou mandar essa ajuda. Irmão, eu estou grato por essa ajuda que vocês mandaram. Vocês mandaram além do limite. Sabe o que é isso? Fidelidade a Deus. O que falta em muita gente boa. Chega no culto falando bem, sai pouco tossindo, de tanto da glória a Deus e aleluia. Mas é tudo fruto adubado. Não serve para o Senhor. O fruto tem que ser natural. Então Paulo falou isso. E quando tem uma carta que Paulo fala aos Coríntios, ele diz: eu sofri naufrágio, passei 3 dias no mar, apanhei mundo e tudo isso, passei pelo vale da sombra da morte, tudo isso. Ele diz: mas além do mais, tem uma coisa que pesa sobre mim todos os dias: o cuidado com todas as igrejas. Então, quem não tem esse fruto chamado fidelidade, olha só para a casa dele, olha só para a casa dela, colhe os frutos para a sua própria família. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fidelidade, estou falando de fruto do Espírito. Pessoas como essas precisam nascer de novo. Então, fidelidade é uma ação de cumprir as obrigações e ou compromisso com o que for assumido com uma pessoa, e fidelidade
matrimonial. Olha só onde Paulo foi chegar. Para ter o fruto do Espírito de fidelidade, tem que ter fidelidade, tanto de uma parte como do outro. Ó, fidelidade matrimonial. A mulher, ela tem que assumir aquela parte que Paulo fala: vós mulheres sejam submissas aos seus esposos. Paulo está falando: seja escravo do seu esposo, submisso. A segunda pessoa é como nós usamos, tem um delegado, tem um subdelegado. O subdelegado é submisso ao delegado. Quando o delegado não está, o subdelegado assume o papel de sub e de delegado instantaneamente. Desse jeito é a mulher, quando ela se submete ao marido, não por causa do marido que tem o bigode grosso, não é negativo, porque ela é uma pessoa que costuma dar frutos para o Senhor. Como também da mesma maneira o marido tem que amar a sua esposa, ser fiel a ela, para dar um bom exemplo aos filhos, aos netos e aos bisnetos. Isso faz parte de fidelidade. Esse fruto é um pouquinho complicado, né? Outro é mansidão. Eu sou crente, mas ninguém mexa comigo. Eu sou cristão, eu quero ver que o pastor venha falar comigo para ver se ele não escuta da boa. Eu quero que aquela irmã faça isso para ver se eu vou usar ela na faca e coisa e tal. E aí vai. Mas falta o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é mansidão. Se você é bravo, tudo isso, então você não está ainda na altura de servir ao Senhor. O Senhor disse o quê? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. A pessoa brava só vive com a cara quebrada, só vive cheio de intrigados e intrigadas. Esse não dá para estar no ramo do fruto do Espírito, de jeito nenhum. Mansidão, característica ou condição de que é manso, sossegado. Isso é o fruto que o manso tem. É sossegado, tem tranquilidade, tem calmaria, tem doçura, meiguice, serenidade, suavidade, brandura, quietude, domínio próprio, sentimento e respeito, dignidade, estima e apreço por alguém. Tem a relação aqui, não há conflito entre a lei, as leis. Quer dizer, isso que eu falei agora são os frutos do Espírito Santo. E bom que eu vou lhe dizer uma coisa: quem não tem esses frutos, cuide em colocar a vida, peça ao agricultor, que é o Deus Todo-Poderoso, para cuidar da árvore, e que os ramos dessa árvore possa dar fruto. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram os seus desejos e paixões. Está vendo? Isso é bom para a pessoa escutar, porque senão não vai ter fruto, vai terminar naquele lugar. Então o que acontece? Aqui diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus maus desejos e paixões. Você sabia que quando é crucificado, quando Jesus foi crucificado, ele morreu por completo. Quando a pessoa é crucificada em Cristo Jesus, também morreu por completo. Tem nada de estar recortando vida velha,
o que passou, o que fez ou deixou de fazer. Não tem mais lembrança desse mundo podre que a pessoa passou por ele. Não, por quê? Porque ele foi crucificado com Cristo. Então, a nossa vida, ela tem que ser agora repleta de frutos bons, maravilhosos, que toda pessoa possa ir lá e colher, que o Espírito Santo, da vinha, quando chegar, ele sentiu um prazer de ir até ali e encontrar fruto. 25 diz: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. A palavra de Deus diz que todos aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é que está guiando você? Você já imaginou, já olhou para a sua vida espiritual? Olha, eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que me deixa mais feliz é viver em Cristo Jesus. Certo, eu tenho meu trabalho secular, eu e a missionária, nós temos nosso trabalho secular, mas mesmo assim, quando nós chegamos para a honra e para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás dos invejosos, nós estamos lançando a palavra. Jesus está nos usando para curar os enfermos, estamos mostrando o caminho da salvação. E sempre o conselho que nós damos é o seguinte: olha, procura o templo mais perto que tiver na sua casa. Não vá por placa, vá pela Bíblia. E tudo isso, é isso que nós precisamos. Se somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, eu tenho certeza de uma coisa: ele só tem o melhor para nós. Versículo 26 do capítulo 5 de Gálatas diz: e não precisamos mais andar em buscas de honras e de popularidade. Tem pessoas que fazem isso, pega a fruta, a força, para ser paparicado, ser balançado, ser balançada, tudo isso, acaba com isso. Isso é negócio para quem não nasceu, não é filho de Deus, e não é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pela velha criatura, pelo velho homem, pela velha mulher, e aí por diante. 26, não precisamos mais andar buscando honras e popularidade, que levam à inveja e aos maus sentimentos. Está vendo? Devemos ser humano, quer dizer, você pode olhar uma mangueira, vamos olhar aqui a mangueira. A mangueira, você planta um caroço, ela nasce, cresce, é o primeiro ano da safra dela. Até ela se acabar, o gosto dela é o mesmo, o fruto é o mesmo, o prazer de quem colhe nele é o mesmo, tudo isso. Então esses são frutos do Espírito. Esses são os ramos enxertados. Nós somos ramos enxertados no Espírito Santo, que pelos frutos pode ser identificado como fruto do Espírito. Ainda tem um pouquinho aqui, eu queria falar sobre as obras da carne, mas ia levar muito tempo, e uma coisa de cada vez. Se você chegar no restaurante, pedir toda a comida do restaurante, você sai e não compra nada, acabou esse tudo. Mas se você pedir, olha, traga um pedacinho de carne de sol, um arroz, tudo você come, ainda fica sentindo vontade de comer mais. Então, quem sabe se no próximo culto eu não vou falar sobre os frutos da carne, que são totalmente
é diferente. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque isso, em tudo nós somos pesados, nós somos examinados. Para ver qual é a qualidade de fruto que nós temos. Ah, mas ninguém me ensinou isso que você tem uma Bíblia. Ah, mas eu não sou cristão. Mas um dia vai chegar o dia em que você vai dar o último suspiro. E se você não tiver tomado o rumo certo? Ah, mas porque me ensinaram daquele jeito. Pergunta ao Senhor Jesus se Ele ensinou você desse jeito. Pergunta ao Espírito Santo se Ele ensinou você a ser desse jeito. Não ensina. Ele ensina você a ser filho e filha de Deus. O Espírito Santo ensina você a dar frutos dignos. Jesus ensina a você ser ovelha para Ele poder ser o seu pastor. E o Deus Todo-Poderoso ensina você a ser filho para poder ser o seu pai. Todo o segredo do Evangelho se resume em uma coisa: porque vai chegar o dia do último suspiro de cada um de nós. E para isso nós precisamos estar prontos, para que a gente não vá se arrepender toda a eternidade. Deixo para a meditação de quem me escutou esse vídeo, Lucas 16, 9 em diante. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. É um prazer estar trazendo esta palavra para você. São remédios ruins que curam as enfermidades, certo? Então faz o seguinte, eu quero que você nos ajude. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, para que nós possamos divulgar com mais perfeição a palavra de Deus. Receba o convite para nos fazer uma visita na igreja de São Atos 2:2. Receba o abraço do missionário Luciano. Que Jesus te abençoe e te guarde. E até a próxima.